Bom dia, meus amores, alunos do 8º ano. Hoje nós teremos aula de História, capítulo 2, página 104, o início do capítulo, e atividade nas páginas 110 e 111. O capítulo 2 se refere de colônia à sede do reino. Tudo isso relacionado à chegada dos portugueses da família real ao Brasil. O capítulo tem um objetivo de avaliar as logísticas e os movimentos para a vinda da família real ao Brasil, definir os impactos da vinda da família real na sociedade colonial, determinar as mudanças políticas e administrativas na colônia portuguesa, analisar também a Revolução Pernambucana e sua busca por independência. Veja bem, esse capítulo visa explicar como o Brasil deixou a condição de colônia e se tornou sede do reino. Para isso, deixa claro os antecedentes e contextos vivenciados pela metrópole. Menciona aqui a expansão de Napoleão ao poder, ele se expandiu e ascendeu ao poder, suas vitórias militares, as disputas com a Inglaterra, que motivaram o decreto de bloqueio continental em 1806. Na sequência, trata dos movimentos que trouxeram a família real para o Brasil e das mudanças das estruturas econômicas, políticas e sociais que a corte representou e causou. Esse tema fala sobre o bloqueio continental, O que foi o bloqueio continental? No início do século XIX, Napoleão Bonaparte expandia sua dimensão por toda a Europa, mas era atacado pela Grã-Bretanha. Consciente da impossibilidade de vencer os ingleses militarmente, Napoleão resolveu prejudicá-lo no ambiente econômico e, em 1806, decretou o bloqueio continental que proibia os estados europeus de comercializar produtos com a Grã-Bretanha sob a ameaça de serem invadidos pelo exército francês. Só que Portugal não acatou a esta ordem e continuou fazendo negócios com a Grã-Bretanha, então furando o bloqueio continental. Isso foi o motivo de Napoleão Bonaparte ameaçar Portugal, e a família real, para se livrar dessa ameaça, migrou aqui para o Brasil. Aqui era colônia de Portugal. Não foi uma vinda pensada para que o Brasil tivesse uma melhor condição, não. As lógicas econômica e política de um país dependem das relações positivas e negativas no contexto social. Em uma disputa de poder econômico e de influência entre França e Inglaterra, após a instalação do bloqueio continental, a posição de neutralidade de Portugal gerava incômodo a ambas as partes, Portugal desembarcou aqui no Brasil com 15 mil pessoas, entre juízes, administradores, e permaneceu aqui até a independência. Estudante, forte abraço. Bem-vindo ao canal Brasil Escola. Eu sou o professor Pedro Ivo, professor de História, e hoje vou falar um pouquinho sobre a chegada da família real portuguesa no Brasil. Tá bom? Se você não é inscrito, faça a sua inscrição e ative o sino da notificação. Vamos mergulhar no assunto. A família real desembarcou no Brasil em janeiro de 1808. Vieram rei, rainha, família, nobres, juízes, funcionários públicos, padres militares, enfim,
aproximadamente 15 mil pessoas. Vamos entender uma coisa. Além da vinda de aproximadamente 15 mil portugueses, deslocaram para o Brasil arquivos, bancos, bibliotecas. Estruturas portuguesas foram deslocadas para o Brasil. E aos poucos, o Brasil foi se vestindo de metrópole. A vinda da família real está intimamente ligada a decisões tomadas por Napoleão lá no continente europeu. Eu vou ser mais direto. Napoleão Bonaparte decidiu pelo bloqueio continental. Entendo o bloqueio continental como um decreto napoleônico. Decreto que proibia os países europeus de comercializarem com a Inglaterra, sob o risco de invasão francesa. Ataque napoleônico. Napoleão objetivava isolar a Inglaterra no continente europeu, atingir as finanças inglesas. Com o passar do tempo, percebe-se que o bloqueio continental era bem mais prejudicial a alguns países europeus do que a Inglaterra. E eu explico. A Inglaterra não dependia do mercado europeu, já vinha buscando mercados em outros continentes. Todavia, alguns países europeus dependiam da Inglaterra. É o caso de Portugal. Portugal precisava manter contatos comerciais com os ingleses. Por essa razão que o bloqueio continental de Napoleão colocou Dom João, rei de Portugal, em uma situação muito delicada. Obedecer ou não ao bloqueio? A relação comercial entre Portugal e Inglaterra é antiga. Tão antiga que, se recuarmos, cairemos lá no Tratado de Mithrin, o Acordo de Panos e Vinhos de 1703. Resumindo, Portugal precisava comercializar com os ingleses. E Portugal violou o bloqueio continental. Napoleão não estava blefando. Mais de 23 mil soldados franceses foram convocados e enviados à Península Ibérica. Objetivo? Atacar Portugal. Dá uma olhada no mapa. Veja a França, localize Portugal. As tropas francesas avançaram em direção à Península Ibérica. E continue observando o mapa. Para o exército francês entrar em Portugal por terra, teria que passar pela Espanha. E o rei da Espanha autorizou a passagem das tropas napoleônicas. O exército francês cortou o território espanhol e invadiu Portugal ao norte. Quando os primeiros ataques aconteciam em Portugal, a família real já estava no Atlântico se deslocando para o Brasil. É a vinda da família real. A transferência da corte portuguesa para o Brasil. Fuga ou manobra política? Os historiadores se dividem. Há quem trabalhe com a ideia de fuga. Há quem desenvolva um estudo sobre manobra política. Eu destaco uma obra, Dom João VI no Brasil, do historiador pernambucano Oliveira Lima. Para Oliveira Lima, a vinda da família real portuguesa ao Brasil tem a ver com uma manobra, com a execução de um plano que falava sobre a transferência da corte para a América Brasil, feito muito antes dessas desavenças entre Portugal e França. E mais, na visão de Oliveira Lima, Dom João foi um dos maiores estadistas da história. Existem alguns trabalhos que acabam ridicularizando Dom João, diminuindo Dom João. Napoleão Bonaparte não pensava dessa forma. Napoleão não tinha o hábito de elogiar outros chefes de Estado. Mas exilado em Santa Helena, em uma das suas reflexões registradas, disse: "Foi o único que me enganou." Ele estava se referindo a Dom João. Para Napoleão Bonaparte, a decisão em transferir a corte para o Brasil naquele momento o surpreendeu.
E ele, Napoleão, teve que improvisar na Península Ibérica. A Inglaterra participou desse processo, auxiliando Portugal. Soldados ingleses foram enviados a Portugal e participaram da resistência portuguesa. A Inglaterra forneceu algumas embarcações utilizadas durante a viagem. Navios de guerra ingleses escoltaram a família real no Atlântico. A Inglaterra auxiliou. Uma das primeiras decisões de Dom João no Brasil foi a abertura dos portos às nações amigas. Entenda uma coisa, os portos brasileiros estavam sendo abertos para as nações que tinham boas relações com Portugal. O comércio antes realizado através dos portos portugueses passa a ser realizado através dos portos brasileiros. Vamos problematizar um pouco mais essa questão. A abertura dos portos, a decisão em abrir os portos brasileiros, não foi especificamente para beneficiar a Inglaterra. A Inglaterra foi beneficiada. Outros países também. Elite brasileira que se dedicava à exportação também. A abertura dos portos não foi uma decisão para favorecer a Inglaterra. Explique em outras palavras. O comércio português, antes praticado através dos portos portugueses, passa a ser praticado através dos portos brasileiros. Por isso a abertura dos portos. Mais uma estrutura portuguesa deslocada para o Brasil. Compreende? Em 1810 foram feitos 2 tratados, Comércio e Navegação, Aliança e Amizade, e eu destaco o tratado Comércio e Navegação. Um tratado que beneficiava os ingleses no Brasil. Privilégios alfandegários aos ingleses. Com base no Tratado Comércio e Navegação, produtos vindos de quaisquer países, ao entrarem no Brasil, receberiam uma taxação de 24%. Produtos portugueses, ao entrarem no Brasil, taxação de 16%. Produtos ingleses, taxação de 15%. Os tratados de 1810 favoreciam os ingleses no Brasil. O Tratado Comércio e Navegação dava vantagens alfandegárias. De forma repentina, milhares de portugueses se instalaram na cidade do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro não tinha uma infraestrutura para receber vários portugueses de forma rápida. Por isso os investimentos na cidade. Exemplos de investimentos na cidade do Rio de Janeiro: Banco do Brasil, Casa da Moeda, Jardim Botânico, Teatro Real, Biblioteca Real, Imprensa Real, ministérios, tribunais e várias outras realizações. Esses investimentos alteraram o cotidiano da cidade, a paisagem urbana da cidade e a vida cultural do Rio de Janeiro. Foram realizações urbanísticas e também culturais. Ainda dentro dessa discussão, área cultural, em 1816 entrou em contato com o Brasil uma missão artística francesa. Arquitetos, escultores, pintores franceses que antes trabalhavam para Napoleão vieram para o Brasil para trabalharem para a família real. De todos os nomes, destaque para Jean-Baptiste Debré. Veja algumas pinturas do Debré. É possível fazermos um resgate iconográfico do passado brasileiro através das pinturas de Jean-Baptiste Debré. Ele pintou construções, pessoas, costumes, vida privada e vida pública. É a missão artística francesa. E eu faço o último complemento. Uma missão artística e, ao mesmo tempo, civilizadora, partindo do entendimento de que a vinda de artistas franceses contribuiria para a difusão de valores considerados civilizados. É isso aí. Gostou da aula? Deixe o seu like. No caso de dúvidas, acesse os links na descrição.
e continue visitando o canal Brasil Escola. Compartilhe as nossas videoaulas. Valeu, até a próxima!